Bom dia, alunos. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de funções de primeiro grau. Hoje, nós vamos fazer o estudo do gráfico da função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Uma função f, que a todo x real associa um número a x mais b, com a e b reais, onde a é diferente de zero, é chamada função afim ou função do primeiro grau. A expressão é dada por f de x igual a x mais b. Gráfico de uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau, dada pela equação f de x igual a x mais b, é sempre uma reta. Como sabemos pelo primeiro postulado de Euclides, que para definir uma reta basta dois pontos, então, dados dois pontos A e B, nós podemos definir uma reta. Então, para a construção do gráfico de uma função do primeiro grau, basta a gente definir dois pontos no plano cartesiano. Vejamos um exemplo. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 3. Em primeiro, podemos construir uma tabela, na qual iremos atribuir dois valores distintos para x, e fazendo y igual a f de x, como segue na tabela, vamos calcular o valor de y, e assim podemos montar o par ordenado. Então vejamos. Para x igual a menos 1 e x igual a 2. Para x igual a menos 1, substituindo x na expressão, nós temos que y igual a menos 5. Então montamos o par ordenado, menos 1, menos 5. Para x igual a 2, substituindo 2 na expressão, temos que y igual a 1. Assim temos o par ordenado, 2, 1. Finalmente, com os dois pontos encontrados, podemos construir o gráfico da função y igual a 2x menos 3. Então, a gente marca o primeiro ponto, o segundo ponto, e traçamos o gráfico da reta. Vamos agora verificar o que ocorre com uma função do primeiro grau alterando os valores de a e b. Vejamos o gráfico y igual a 4x menos 1. Então, eu vou montar a tabela, vou colocar dois valores diferentes para x. Eu escolhi dessa vez menos 1 e 1. Substituindo menos 1, eu tenho 4 vezes menos 1 dá menos 4, menos 1, menos 5. Então, eu tenho o ponto menos 1, menos 5. Para x igual a 1, 4 vezes 1, 4. Menos 1, 3. Então, eu tenho o ponto 1, 3. Marcando esses dois pontos, menos 1, menos 5 e 1 e 3, eu encontro o gráfico abaixo. Agora, vamos para a função y igual a 3x menos 1. Escolhi os valores para x menos 1 e para x igual a 1. Calculando, eu tenho 3 vezes menos 1, menos 4. Então, eu monto o ponto menos 1, menos 4. Para x igual a 1, 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Então, eu monto o ponto 1, 2. Traçando a seguir o gráfico, eu encontro. Podemos constatar que o coeficiente A, chamado coeficiente angular, ele influencia na inclinação da reta e, por consequência, a função y é crescente quando o coeficiente A é maior que zero. E a função y é decrescente quando o coeficiente A é menor que zero. Então, se A é menor que zero, a função é decrescente. Se A é maior que zero, a função é crescente. Vejamos o exemplo da função y igual a 3x menos 2. Vou colocar agora os valores 0, 1. Para x igual a 0, 3 vezes 0, menos 2, menos 2. Então, eu vou marcar o ponto 0, menos 2. Para x igual a 1, 3 vezes 1, menos 1, 2. Então, eu vou marcar o ponto 1, 2. E assim eu construo o gráfico da reta y igual a 3x menos 2.
Exercícios resolvidos. Exercício 1. Construir o gráfico da função de R em R definida por y igual a 4x menos 2. Atribuímos inicialmente os valores 0 e 2 para a variável x e construímos uma tabela para encontrar os valores de y. Então, vou montar a tabela x, y igual a 4x menos 2 e vou calcular os pares ordenados x, y. Para x igual a 0, eu obtenho o valor menos 2. Para x igual a 2, eu obtenho o valor 6. Então, eu vou marcar no gráfico os pontos 0, menos 2 e 2, 6. Com os pontos determinados, construímos assim o gráfico da função. Marcados os pontos, construímos o gráfico da função y igual a 4x menos 2. Exercício 2. Construir o gráfico da função de R em R definida por menos 2x mais 3. Vamos atribuir os valores 0 e 3 para a variável x e montar a tabela. Então, montamos a tabela x, y e o par xy é o que nós vamos calcular. Vamos atribuir os valores de x, 0 e 3. Para x igual a 0, y igual a 3. Para x igual a 3, y igual a menos 3. Então, vamos marcar os pontos 0, 3, 3 e menos 3. Esses pontos vão determinar o gráfico da função y igual a menos 2x mais 3. Marcamos os pontos. Determinamos o gráfico da função anterior. Outro exemplo. Obter a equação da reta que passa pelos pontos P, menos 1, 3 e Q, 2, 2. Esse exercício é diferente dos anteriores. Nesse exercício, eu quero qual é a equação da reta. Nos exercícios anteriores, era dada a função e eu tinha que calcular 2 pontos para obter o gráfico. Nesse, é dado 2 pontos e eu quero obter qual é a função. Para determinar a equação da reta, ou função do primeiro grau, nós precisamos encontrar os valores de a e b. Assim, substituiremos na forma y igual a ax mais b os valores das coordenadas do ponto P e Q. Portanto, para o ponto P, eu tenho x é menos 1 e y é 3. Então, no lugar de x da fórmula y igual a ax mais b, eu vou colocar menos 1. E no lugar de y, eu vou colocar 3. Então, temos a expressão 3 vezes a vezes menos 1 mais b. Portanto, menos a mais b igual a 3. Essa será a minha primeira equação do sistema. Substituindo agora os valores x e y do ponto Q. No lugar de x eu vou colocar 2 e no lugar de y eu também vou colocar 2. Terei a equação 2a mais b igual a 2. Então, eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. A primeira equação é menos a mais b igual a 3. A segunda equação é 2a mais b igual a 2. Então, esse sistema tem duas equações e duas incógnitas. Resolvendo o sistema. Menos a mais b, eu vou isolar a variável b. Então, b igual a 3 mais a. Vou substituir o valor de b na segunda equação. 2a mais b, que no caso eu vou substituir, vai ficar 3 mais a igual a 2. Então, agora eu vou resolver essa equação. 2a mais a igual a 2 menos 3. 3a igual a menos 1. A igual a menos 1/3. Então, já tenho o meu primeiro valor, que é a igual a menos 3. Agora, eu vou retornar e substituir e achar o valor de b. Como b é 3 mais a, então b é igual a 3 mais menos 1/3. Cuidado com o sinal. Então, b vai ser 9 menos 1 sobre 3, b igual a 8/3.
Então, eu já tenho os valores de A e B. Então, eu posso substituir na expressão y igual a ax mais b e achar a minha equação da reta, ou a função do primeiro grau. Dessa forma, y igual a menos x mais 8 sobre 3. Para concluir a aula de hoje, eu disponibilizo um estudo dirigido. Esse estudo dirigido é um arquivo em PDF e é sobre o gráfico da função afim. Ele é para ser feito no caderno. Um abraço, fique com Deus.